A paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos. May the peace of the Lord Jesus Christ be with you all. É sempre muito bom poder estar de volta e ministrar a palavra para aqueles que gostam de ouvir a palavra de Deus. So it's good to come back and administer the word of God for those who want to hear it. Hoje, como sempre faço, gostaria de pedir para você Today, as I always do, I would like you to do que você pedisse ao Espírito Santo para abrir a tua mente, that you ask the Holy Spirit to open your mind, para receber uma palavra revelada, to receive a revealed word, porque isso é o que mais importa. because this is what matters. Abra sua Bíblia comigo no Open Evangelho your escrito Bibles. por Mateus, In Matthew chapter 25, no capítulo 25, do verso 1 até o 13. from verses 1 to 13. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Then the kingdom of heaven shall be like the 10 virgins who took their lamps and went out to meet the bridegroom. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. Now 5 of them were wise and 5 were foolish. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Those who were foolish took their lamps and took no oil with them. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. But the wise took oil in their vessels with their lamps. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. But while the bridegroom was delayed, they all slumbered and slept. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. And at midnight a cry was heard, Behold the bridegroom, he's coming, go out to meet him. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. And all those virgins arose and trimmed their lamps. E as loucas disseram para as prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. And the foolish said to the wise, Give us some of your oil, for our lamps are going out. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja acaso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que o vendem, e comprai-o para vós. But the wise also say, No, lest there should not be enough for us and you, but go rather to those who sell and buy for yourselves. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. And while they went to buy, the bridegroom came, and those who were ready went in with him to the wedding, and the door was shut. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. Afterwards the other virgins came also, saying, Lord, Lord, open to us. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. But he answered and said, Surely I say to you, I do not know you. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Watch therefore, for you know neither the day nor the hour in which the Son of Man is coming. Cada vez que eu leio esse texto da Bíblia, Every time I read this Bible text, algo novo vem à minha mente. something new always comes into my mind. Nesse momento, quando eu acabei de ler, At this very moment that I was reading, muitas coisas novas começaram a fluir aqui. new things starting to flow. Mas eu pretendo nas próximas ministrações But in the next ministry, explorar com mais detalhes cada um desses fatos. explore each of these details. Mas a pergunta que talvez seja a mais importante aqui But the most important question right é now, por que todas as virgens dormiram? why they all fell asleep? Estamos vivendo em tempos muito difíceis onde o mal é aplaudido e o bem é ignorado por muitos. We are living very difficult times where evil is applauded and good is ignored by many. Mesmo no meio da igreja isso está acontecendo. Even amongst the church, this is happening. O que nos provoca maior dor é constatar que muitos que se dizem cristãos estão abraçando e confessando publicamente a sua admiração por certos tipos de práticas que deveriam combater. What pains us most is knowing that many who claim to be Christians are embracing, publicly confessing admiration for certain types of practice that they should not, that they should combat. Costumes mundanos estão sendo introduzidos e aceitos na igreja como se fossem bons. And worldly customs are being introduced inside the church and accepted as if they were good. Igrejas no mundo inteiro estão usando símbolos pagãos em celebrações cristãs. Churches worldwide using pagan symbols in Christian celebrations. Um pecado que a Bíblia chama de simonia There is a sin in which the Bible calls simony. Está sendo muito praticado hoje em dia. It is being practiced quite a lot these days.
Quando vemos símbolos sagrados where we see holy symbols sendo vendidos na igreja, being sold inside the church. vendidos em lojas, They are being sold in shops, como se isso fosse algo bom. as if this was something good. Muitos estão voltando todo o seu coração aos prazeres desse mundo Many are turning their hearts over to the pleasures of this world e colocando as riquezas e interesses pessoais em primeiro lugar em suas vidas. and putting personal wealth and interest first in their lives. Isso é muito fácil de você constatar. You know, this is so easy to see. Se você sintonizar em qualquer um desses canais onde estão esses grandes pregadores de If hoje, you switch on your TV and channel to one of these Christian channels, observa os testemunhos das pessoas que eles chamam para dar ali. just observe the testimonies of the people that those preachers call them to give. Elas não dizem que tiveram a sua vida transformada. They don't say that they had their lives changed. A maioria diz a mesma coisa. Some of them say the same thing over and over Eu again. estava financeiramente I quebrado, was financially broke. eu estava cheio de dívidas I was in debt. e eu vim para esta And I igreja. came to this church. Agora eu tenho 2 carros Now importados, I have 2 cars. eu tenho casas, I have a eu house. tenho, enfim, tenho muitas coisas. So I have a lot of things. A maioria deles The majority of não them fala que está indo para o céu. are not saying that they're going to heaven. Não fala da alegria da They salvação. do not talk about the joy of Eles salvation. só falam de bens They materiais. just speak about worldly Porque pleasures. isso é que a igreja está se tornando. Because this is what the church has A become. igreja deixou de ser uma agência que conduz as pessoas para o The céu church has stopped being this agency that takes people to heaven. e apenas uma agência de bem-estar social. And then and it's just now a well-being agency. Se você não concorda comigo, If you don't believe in what I'm olha à tua saying, volta, just look around you. você vai poder You perceber will be isso. able to see it clearly. Eu não sinto a menor alegria em dizer que a igreja, a noiva do Cordeiro, tal como Israel, ambos se deixaram levar pelo tempo presente e estão adormecidos. I don't feel the slightest joy in saying that the church, the bride of the Lamb, like Israel, both let themselves be carried away by the present time and are sleeping. Em Mateus 24:12, In Matthew chapter 24, verses o 12, Senhor disse que porque o amor de muitos esfriaria. the Lord says that the love of many would grow cold. Essa parte é uma parte muito forte, This is a very strong porque diz part of assim, text por in se the Bible. proliferar a iniquidade, It's because of lawlessness, o amor de muitos vai esfriar. and the love of many will grow cold. A igreja está aqui para combater isso. Now the church is here to combat, A igreja está aqui para combater a to iniquidade, go against iniquity, para fazer diferença. to make the difference. É para isso que ela está aqui. That's why the church is here. E a igreja está falhando And nessa somehow parte. the church is failing to do in this part. Abra sua mente nessa Just manhã. really open your mind this morning. Abra sua mente neste dia. Open your mind during this Peça ao day Espírito Santo para falar and ask the contigo. Holy Spirit to speak to you. Porque o que nós estamos vendo, quase que de maneira geral, Because what we see in general sense, não é a igreja. it's not the Como o Senhor church quer que ela as the seja. Lord God wants it. Então a pergunta primeiro que eu quero explorar com vocês é So essa. the first questions I would like to Por ask que you, todas as virgens dormiram? why they all fell asleep? Não apenas uma parte, Not just half of them, mas todas. but all of them. A informação que a Bíblia nos dá acerca desse episódio, The information the Bible gives us about this story, que é uma parábola, which is a parable, é que 5 delas eram is prudentes that 5 were wise, e 5 eram imprudentes. 5 were foolish. Ou alguns dizem loucas, né? Some even call them crazy. Mas na verdade todas dormiram. But all of them fell asleep. Prudentes You know, wise e não prudentes. and foolish. Todos dormiram. All fell asleep. Agora, pensa sobre uma coisa. Now just think with me, Toda a tua vida, aliás, toda a minha vida, all my life, eu sempre ouvi I always heard que antes do arrebatamento that before the rapture of the church, aconteceria um grande avivamento. there would be a great revival. Esse adormecimento é avivamento. This slumber is a revival. Aí vem um pregador e diz, não, mas isso aqui fala só de Israel. But then there's another preacher comes and says, no, this is about Isso aqui é Israel. específico para Israel. This is specific for Israel. Isso é uma interpretação No, errada. obviously it's a wrong São interpretation. interpretações como essas que puseram a igreja para It is dormir. interpretations like this one. Ah, isso é só para Israel. Let's put the church Quando chegar a slumber. nossa vez, No, it's Deus because vai of mandar Israel.
Deus vai mandar um avivamento Now when it's autumn, God will send a e revival. vamos despertar. And we shall wake up. Não espere por isso. Don't wait for that. A Bíblia não ensina assim. The Bible is not teaching A that. grande verdade, The greatest o que a truth, Bíblia diz. which the Bible is telling E eu us. lembro muito bem um professor que eu tive I na escola remember bíblica. this professor had in a Bible school, Ele dizia assim, cuidado com o que a Bíblia diz in which he says, be careful what the Bible e com o que a says, Bíblia não diz. be careful what the Bible doesn't say. Ele falava assim porque He was speaking at porque manner tem muita gente because there are many ensinando people teaching coisas que a Bíblia não diz. things that the Bible does not say. Aqui pode acontecer uma questão. So obviously there's a question. Quem ou o que são essas virgens? Who or what are these virgins? A maioria dos intérpretes da Bíblia, The most interpreters of the Bible, deixando de lado os radicalismos denominacionais, leaving beside the denominational radicalism, entendem e aceitam que essas jovens, essas virgens, representam a noiva do Cordeiro. they understand and accept that these young women represent the Lamb's bride, Ou seja, o povo de Deus de modo or geral. the peoples of God in general sense. Não apenas Israel, Not just e Israel, nem somente a igreja, not just the church, mas o povo de Deus como um todo. but the whole peoples of the Lord as a whole. Pois Deus só tem um povo. Because God has only one people. Isso é algo que você precisa pôr bem na tua That mente. is something that you need to put in your Deus mind. só tem um povo. God only has one people. Israel é povo de Deus, Israel is people of God. preparado por They Deus, have been prepared by Him, criado por Deus, created by separado Him, por Deus. separated by Him. E nós somos aquilo And que, we é como Paulo diz, Are what Paul called us. nós somos o galho que foi enxertado. We were the branches that will. Nós não somos a árvore We are not the original, original. We mas were somos catched povo it. de Deus. But we are also peoples of God. Essa certamente, This is certainly. esses 13 versículos que eu These li, 13 verses we read. representam uma das grandes profecias sobre o fim dos tempos. They represent a great prophecy about the end of times. E um indicativo claro And also an indication de como estará o povo de Deus quando isso of how acontecer. God's people will be when it happens. Primeira parte diz assim: The first part says, E tardando o esposo, todas tosquenejaram And e after all, dormiram. the spouse all slept. Então, essa expressão em português, tosquenejar, é o mesmo que cochilar. You know, it's like to doze, like to take a nap. Seria aquela fase antes de dormir. So it's like before you really go into sleep, É a fase da sonolência. where you feel sleepy. Não é o sono profundo. It's not that profound sleep. Então, observa So you que observe. a Bíblia nos fala com clareza. So Bible speaks with us E isso é clearly, muito importante. and this is so important Quando diz assim, ó. when it says, E tardando o esposo, and the bridegroom delayed. aqui no verso 5, e tardando o Verses esposo, 5, but while the bridegroom cochilaram delayed, todas they all e slumbered adormeceram. and slept. Então veja bem que So see, realmente muitos dizem por que o Senhor ainda não voltou. many are saying, why has the Lord not come yet? E dizem que ele está demorando. And saying that He's taking quite long. A nossa questão não é a demora. Our problem is not that He's A nossa taking questão long. é estar prontos. Our problem should be we must be ready. Primeiro elas cochilaram, First of all, they fell asleep. ou seja, se deixaram aí ficar assim sonolentas. They allowed themselves to take E a nap. depois então elas dormiram. And then they fell asleep. Dificilmente alguém cochila, fica sonolento enquanto trabalha. Usually, when you are working, you don't slumber. Por isso é muito fácil concluir que So we can essa conclude primeira fase This first phase ela aconteceu happened porque pararam de trabalhar. because these women stopped to Talvez work. cansadas de esperar. Perhaps they were too Criou-se upset about waiting. criou-se uma dúvida dentro There delas. was a doubt inside of Por que them. será que ele está demorando? Why is it taking Será so que vai vir long? mesmo? Will he really come? A Bíblia nos diz em Provérbios 13, 12 The Bible says in Proverbs, que a esperança demorada enfraquece o coração. the Bible says, hope deferred makes the heart sick. Então, muitas vezes nós temos que entender que
Nós não podemos viver fora do contexto da Bíblia. We cannot live outside of Bible A Bíblia context. tem sempre algo muito importante para nós em cada momento. Bible has something very important for us Mas in every moment. isso pode explicar, But this can also mas não explain, justifica. but does not justify. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja em Tessalônica, Apostle Paul writing to the church in 2 Thessalonians chapter 2, no capítulo 2, verso 3, ele diz assim: 2:3 says, Ninguém de modo algum vos engane, porque isto não acontecerá sem que venha primeiro a apostasia. Let no one deceive you by any means, for that day will not come unless the falling away comes first, and the man of sin is revealed, and the son of perdition. Então veja só, esse pré-adormecimento, So these pre-slumber, essa sonolência, this sleepiness, ela é um sintoma it is a symptom de que algo pior está para of acontecer. something that even worse is about to E happen. dos sintomas evidentes da apostasia, And one of the obvious symptoms of apostasy, que a apostasia é abandonar a fé, because apostasy is to abandon your é faith, deixar de lado os fundamentos da fé is to let go of the foundations e of ir faith atrás de outras and coisas. go after other O que things. estamos vendo hoje, What we are seeing today, um dos sintomas disso aí one of the symptoms of this é a apostasia. is apostasy. A igreja está deixando os fundamentos da fé. The church is letting go of the foundations of faith. Ela está correndo atrás de outras They are coisas. running after other things. Sabe de uma coisa, deixa eu te falar algo muito Let me say importante. something to you. Jesus não deixou o céu. Jesus did not leave heaven. Jesus não deixou o seu trono. Jesus did not leave his throne. Jesus não veio a este mundo nascer numa família pobre Jesus did not come in this world just to born in a poor family, para ser criado como filho de um to carpinteiro, be raised as a carpenter's son, para ter uma vida to difícil, have a difficult life, para que você tivesse casa própria, for you to have your own house, para que você tivesse carro novo, for you to have a new car, para que você tivesse dívidas for you pagas. to have your debts paid. Não, Jesus did ele not não come veio for ao mundo this. por causa disso. Ele não veio ao mundo por causa He disso. never came because of this. Ele veio ao mundo He came to porque this tem algo world que só ele pode fazer, because only he can do, que é perdoar pecados, which is to forgive é sins, salvar o homem dos seus is to pecados. save men of their sins. Para isso é que ele veio. That's why he came. Mas a igreja esqueceu isso. But somehow the church has forgotten it. É uma vergonha o And que nós it's quite vemos. shameful what we are seeing nowadays. Muitos têm se dado o direito de simplesmente pararem de fazer algo pela igreja Many have given themselves a right to simply stop doing e se something for tornar the um church crítico dela. and have become critics of É muito it. fácil criticar. You know, it's so easy to Eu conheço criticize. dezenas de pessoas I know dozens of que só people. fazem criticar a The igreja, only thing they do is mas criticize não the church, fazem nada por ela. but they don't do anything for the church. Outros, uma grande parte, é Another verdade, large part, in fact, não conseguem ver a igreja como ela realmente é. they're found to see the church as it really is. E aí eles se tornam apáticos. And therefore, they allow themselves to go into apathy. E apatia é sintoma de acomodação. And apathy is a symptom of slowing down, stillness, sleeping. O segundo ponto que eu quero abordar aqui com This is the você second point I want to bring é o que to está lá em your Mateus attention. 24, 12. What's in Matthew chapter 24, verses Porque 12. por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Because of lawlessness, the heart of many will Em grow cold. Apocalipse capítulo 2, versos 4 e 5, In Revelations chapter 2, verses 4 and 5, o dono da igreja, the owner of the o church, senhor da the igreja, Lord escrevendo wrote, para um pastor, disse assim: he said, Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Nevertheless, I have this against you, that you have left your first love. Lembra-te, pois, de onde caíste, Remember, therefore, from where you have fallen. e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Repent and do the first works. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Will also come to quickly remove your lampstand. Aquele pastor That pastor da igreja em Éfeso, in church in Ephesus, que era uma boa igreja, which was such a good você church, pode observar que o Senhor, ele ressalta coisas muito you boas da observe that the igreja. Lord even points out a few Mas ele things. deixou algo importante. But he left some, he let O go of primeiro something. amor. You know, first love. Você sabe qual é o primeiro amor? Know what first love É o amor pelas almas. is? It's the love for souls. É o amor pela pregação do The Evangelho. love for preaching the word of É o God. amor pela divulgação da palavra de The Deus. love for spreading the word of God.
Creio que todos concordam que nunca em toda a história da humanidade a expressão "o mundo jaz no maligno" pode ser tão bem aplicada como nos dias de hoje. I believe that everyone agrees that the expression "the world lies in the evil one" can never be so well applied to history of humanity as it in our days. A humanidade está de tal forma corrompida que é visível isso em todas as partes. Humanity is so corrupted, it's visible everywhere. E isso está influenciando a igreja negativamente. And this is negatively influencing the church around the world. Os valores bíblicos estão sendo substituídos por valores humanos. Biblical values have been replaced by human values. E o que está fazendo muito mal à igreja, pois os cristãos cada vez mais estão se tornando menos espirituais e mais carnais. And this is doing the church a lot of harm, as Christians are less and less spiritual and more carnal. Isso de aceitar mais os padrões do mundo, deixando de lado os padrões cristãos, This increasing accepting of worldly standards and the setting aside of true Christian standards está levando muitos cristãos verdadeiros a adormecer. is driving many true Christians to fall asleep Porque eles ficam assim desestimulados. because they don't feel stimulated. E então eles começam a querer ver resultados que não They acontecem. don't feel motivated and they want results immediately and they don't see it. Talvez uma das explicações que os estudiosos dão é a teoria dos 50%. Some studies they say that about 50% of them say Por exemplo, e se apoiam em alguns temas, em alguns textos da Bíblia. they take some texts of the Bible, Lucas capítulo 17, like Luke's chapter verso 17, 34 a 36 diz assim: 34 to 36. Digo-vos que naquela noite estarão dois numa cama, um será tomado e outro será deixado. I tell you that night you will be two in bed, one will be taken and will be left. Duas estarão juntas, moendo, uma será tomada e outra será deixada. Two will be together grinding, one will be taken and another will be left. Dois estarão no campo, um será tomado, o outro será deixado. Two will be in a field, one will be taken, the other will be left. Então vejam que este adormecimento, So, this falling ele asleep, não é físico, it's not just physical, ele é espiritual. it is spiritual. Porque essas pessoas aqui estão trabalhando na These sua people vida. are working. Elas estão no seu dia a They dia. are in their everyday life. Isso fala de estar preparado. That talks about being Internamente. prepared in the inner self. São 10 virgens. It's 10 virgins. 5 encontraram o noivo e 5 não encontraram. 5 found the groom and 5 did not find it. 50%. So 50%. São duas pessoas na cama. There are two people in bed. Uma é levada, a outra é One deixada. is taken, another is left, 50%. which is 50%. São duas pessoas no moinho. There are two people in the mill. Uma é levada, a outra é deixada. One is taken, another one is left. 50%. So it's another São 50%. duas pessoas no campo. There are two people in the field. Uma é levada, a outra é deixada. One is taken and one is left. 50%. Another 50%. Todas as vezes que o Senhor Jesus falou ou ensinou sobre arrebatamento, Whenever Jesus spoke of the rapture of the church, deu a entender que apenas metade estaria pronta. he implied that only 50% would be ready. Isso é realmente espantoso. And this is really scary, amazing, and Isso terrible. é terrível. Não quero que você me entenda de forma errada, I do not want you to misunderstand me. mas é isso que estamos vendo em nossos dias. But it's exactly what we see nowadays. Conversando com um pastor, I was talking to this ele disse pastor, assim: and he said to me, a igreja não tem mais uma membresia. the church doesn't have a membership anymore. A igreja hoje só tem nômades The church is nomads. que estão nela como se fosse um oásis no meio do That's deserto. people seeking for oasis in the middle of the desert. Mas por qualquer motivo, But for any deixam reason, they e seguem leave, seu caminho. they go away, follow Você their já own parou way. para pensar na profundidade Have dessa you palavra? stopped to think about this word? Basta você chamar a atenção de alguém, If you call the attention of aquela a pessoa, member, em vez de ouvir, instead of listening to you, essa igreja não serve mais para oh, mim, this is not good for me, e segue. and then they leave. Isso não é um crente. This is not a Isso Christian. não é um cristão autêntico. It's not an authentic Isso é Christian. um nômade It's a nomad. que achou que a igreja Thinks era um lugar para ele estar ali That the church is a place e for fazer o him que to quer. come and do whatever he feels Você pode fazer o and que você wants. quiser. You can do whatever you want, Mas se você vai para o céu, but if you want to go to isso é outra heaven, questão. that's a different question. Os escândalos cada dia mais aumentam. The scandals are increasing every day.
Aqui um líder que fracassa moralmente. We see a leader who falls morally, Ali outro acusado de desviar recursos da another one igreja. accused of stealing church resources, Aliás, poder temporal, actually temporal power, desvio moral moral deviation, e dinheiro and money estão na raiz de todos os escândalos que afetam a saúde da igreja. are the root cause of most scandals affecting the health of many churches. Talvez essa é a razão pela qual Perhaps this is why a the cada church, dia cresce um grupo que a si mesmo se intitula de os desigrejados. each day a new group is growing, calling themselves the churchless. Ou seja, aqueles que confundem a igreja com denominação Those who confuse the church with denomination. e se afastam quase completamente do corpo de And Cristo. they withdraw almost completely from the body of Christ. Deixam de ofertar, They fail to offer. deixam de dar seus They do dízimos, not keep their tithe. dizem que não confiam mais nos They say pastores. they don't trust the pastors. Por causa disso, nada fazem em questão de evangelismo, Because of this, they don't do anything for the church. They don't evangelize. trabalho They missionário, don't do missionary work. discipulado. They don't participate in Eles discipleship. ocupam quase They 100% do seu tempo com trabalhos Occupy materiais. 100% of their time with material jobs. E o que eu acho mais interessante é And what I que, find most por mais que interesting eles is trabalhem, the more they work, eles ficam cada dia mais they're cansados, more tired, mais revoltados, more revolted, mas angry, eles não conseguem evoluir. and they cannot grow. Eles não prosperam. They do not prosper. Outros abandonam a Others família. abandon their families. É uma desgraça atrás da It's a outra. disgrace after the other. Todos, sem exceção, têm uma triste história. All of them end up with a sad É uma story. história de rejeição, It's a story of de rejection, injustiça, of de injustice, acusações. accusation, Mas nenhuma dessas histórias but none of these stories vai te servir de desculpa will serve as an excuse no for dia do you juízo final. on Judgment Day. Literalmente, todas adormeceram. All of them fell asleep. E o que é pior, And what is worse, algumas delas sem nenhuma reserva de some of azeite. them had no reserve, oil reserve. E essa é a boa notícia que eu And- posso ver nessa parábola. What I see the good news here É que pelo menos uma parte is that at least a part of it guardou uma reserva de azeite consigo. captured a reserve of oil. Quer dizer, elas por mais que cochilaram, Although they fell por mais asleep, que adormeceram, although they mas elas conseguiram slumbered, guardar algo but they kept que something foi fundamental which was na fundamental hora de encontrar o noivo. in the time when the groom came in, they Elas encountered him. levaram consigo They took with them uma reserva de paz, a reserve of uma peace, reserva de amor, this reserve uma of reserva de love, this esperança, reserve of uma hope, reserva de fidelidade. of faithfulness. Enfim, elas trouxeram consigo So they brought with them aquilo que se chama como o dom do Espírito what we Santo. call the gift of the Holy Spirit. Sem o dom do Espírito Santo, Without the gift of the Holy você Spirit, fica sem nada. you are nothing. Você gasta You will tudo. lose E everything. você não vai Waste poder everything. encontrar And you will not be able to find it. o Cordeiro naquele The dia. Lamb of God in that day. Será que você consegue sentir, Can you feel depois de ouvir essas palavras, anything after you hear these words? pouco da mesma aflição que o Perhaps Senhor Jesus Cristo A little bit of the same affliction of the Lord Jesus e Christ os apóstolos como Pedro e Paulo and the apostles like Peter and Paul, sentiram quando trataram disso? they felt it when they were addressing the subject Veja of this só o issue. que Pedro escreveu. Let's see what Peter Na segunda wrote. carta, capítulo 2, Apostle Peter, 2 Peter chapter 2, verso 12 a 15 diz assim: verses 12, 15. Mas estes, But ele these, se referia a líderes, né? to the leaders, Como animais irracionais like natural brute que beasts, seguem a natureza, made to be caught and feitos destroyed, para serem presos e mortos, blasfemando o que não entendem, perecerão na sua corrupção, of the things that do not understand, they will utterly perish in their own corruption. recebendo o galardão da injustiça, pois que tais homens têm prazer nos deleites cotidianos. And will receive the wages of unrighteousness as those who count in pleasure too. São nódoas e máculas, deleitando-se em seus enganos quando se banqueteiam convosco. They aspire
spots and blemishes, carousing, their own deception while O they verso feasted him. 14 diz assim: Verses 14 now. tendo os olhos cheios de adultério e não cessando de pecar. Having us full of adultery and that they cannot cease from sin. O verso 15 diz assim: os quais, deixando o caminho direito, erraram seguindo o caminho de Balaão. Now verse 15, they have forsaken the right way and they have gone astray, following the way of Balaam. Eu falei sobre o caminho de Balaão na semana Last week I passada, spoke the way of Balaam, que é o caminho do engano, which is the way of deceit, é o caminho do prêmio material, which is the way em of que a pessoa, prize, material prizes, abre mão dos princípios da in Bíblia which you give up on your principles of the em Bible troco de dinheiro in apenas. exchange for money. Pessoas que vendem seu People ministério. they sell their ministry. Pedro escreveu sobre isso Peter spoke há about quase that 2000 anos atrás. 2,000 years ago. No capítulo 3, versos 3 e 4, Now go to 2 Peter chapter 3 verses 3 and falando 4. sobre um tempo do fim, Speaking about the end of times. Pedro diz: sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, Knowing this first, that the scoffers will come in the last days, andando segundo as suas próprias concupiscências. walking according to their own lusts. E aí ainda dizendo assim: onde está a Sim. promessa da sua vinda? Where is the promise of his coming? Quer dizer, eles põem dúvida no So coração these da people, igreja. they put doubt in the hearts of the church. Não é isso que estamos vendo dentro da Isn't this igreja what we hoje. see in our days today? Não é isso que você e eu Isn't podemos this ver. what you and I can see? Isso é algo muito sério. This is so serious. Eu quero voltar você ao texto lido no começo, I want to come back to the beginning, to the text that we para nós read in the podermos beginning, terminar como nós so começamos. that we can end this part as we started. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens. So the kingdom of heaven shall be like the 10 O virgins. reino do céu fala do povo de Deus. The kingdom of heaven talks about the people of Então God. ponha isso na sua Just cabeça. put this in your hand. Que aqui o Senhor fala do povo de Deus. It is the people of God. O reino do céu não é para Israel apenas. Kingdom of God is not just É Israel. para todos It's aqueles for those que o Senhor separou para ele. who the morar. Lord has separated to enter. É semelhante a 10 virgens. Portanto, é semelhante a 10 Shall virgens. be like the 10 virgins. Quer dizer, 10 pessoas puras. So 10 pure people. Porque virgindade fala de pureza. Because to be a virgin talks about being pure in purity. Observa que o Senhor não disse que estaria contaminado. You see, the Lord does not say that they would be Diz que contaminated. essas pessoas estariam That puras. these people would be pure. Elas viveriam como They puras. would live as pure. Que tomando as suas Who lâmpadas, took their lamps, saíram ao encontro do esposo. they went out to meet the bridegroom. E o grande argumento que usam aqueles que dizem que isso fala só de Israel Now, the greatest argument some of those people use it that they É porque- explain it only talks about é Israel porque o Senhor Jesus, como judeu, is because Jesus is a ele Jew. tomou o exemplo de um casamento You know, judeu because Jesus used the example of a Jewish e wedding. pregava muito mais para judeus. Obviously, it was split into Jewish. Most of them were Jewish. E aí vem a colocação. 5 delas eram prudentes 5 were wise, e 5 não eram. 5 were foolish. Mas começa a diferença. And now there's a difference. Diz que It says, as imprudentes não that levaram the foolish azeite did consigo. not take the oil with them, Aqui- extra oil with them. Começa a diferença. Here's the difference. Meu irmão, My brother, minha irmã, my sister, companheiro de lutas, those who are colleagues that are quanto fighting. tempo você está no ministério, How many times you've been in ministry? você vai perder a tua Are you salvação going to lose your salvation porque você está abrindo mão de carregar contigo azeite. because you're giving up on carrying the oil? Você sabe o que é o Do azeite? you know what is to carry the oil? Azeite não é falar língua estranha, não. Carrying the oil is not to speak in tongues. Azeite é ter o Espírito Santo de Deus na tua Oil vida. is to have the Holy Spirit in your life. Azeite é ter o dom do Espírito no teu dia a To have dia. oil is to have the Holy Spirit in your everyday life. Porque tem muita gente falando língua Because estranha there's a lot of people speaking in tongues que não vai subir, who are not going to go to heaven porque confunde as because coisas. they confuse a lot of things. Como é que você pode aceitar? How can you accept? Diga-me, por favor. Tell me this. Como é que você pode How aceitar can you accept? um homem de Deus, Amen of God. alguém que é candidato aí para o céu, Somebody who is a candidate to go to tramando heaven. a destruição do outro? Somehow he's plotting to destroy somebody. Isso não é ter o dom do Espírito That's Santo. not to have the gift of the Holy Isso não é Spirit. levar azeite That is not to consigo. have oil.
Porque o azeite, Because oil, se você vê lá na parábola if you go to the parable, ou na história do or the story samaritano, of the Good Samaritan, você vê que o azeite tem funções, you see that the oil has functions. enquanto que o vinho desinfeta, While the wine was disinfectant, o azeite the ele oil cura, ele was a trata, healing agent. Was ele tem várias funções, it had ele, many functions. sabe, enfim, o azeite é para tornar a vida So, mais oil suave, is mais to make leve. life more soothing. E tem muita gente aí amarga, And I see a né? lot of bitter people, Muito amarga, very bitter, não está levando azeite consigo. and they don't have oil with them. Todas dormiram, They all fell asleep, mas uns tinham azeite. but some of them had oil. Então quero deixar você So I nesta want you to hoje stop right com here esta colocação. and bring to your attention Não this. tira o azeite da tua Do vida. not remove the oil from your life. Não tira o dom do Espírito Do Santo da not tua remove the vida. Holy Spirit from your life. É fundamental It que is você so tenha, fundamental que você tenha fé, that you must have você faith, tenha o amor, that you must have você love, tenha that you must esperança, have hope, você tenha boas that obras, you have good works, sabe que você tenha that lealdade you must be faithful na tua vida. in your life. Tudo isso é parte All do of dom this do is part Espírito of Santo. the gift of the Holy A Spirit. igreja é isso. The church is about that. A igreja não é dízimo. The A church igreja not não é time or oferta. offerings A igreja não é uma coisa só. or just one A igreja é um big thing. conjunto. The church is it's a lot of A things igreja é povo de together. Deus. It's people of E o God. povo de Deus tem que ser And diferente. people of God, they must be Eu different. e você temos You que and ser I diferentes. we have to be different. Nós não podemos ir buscar modelo no mundo. We cannot go and search for models in the world. Isso vai nos destruir. These things will destroy us. Nós não precisamos disso. We do not need this. Se o mundo fosse bom, If the world were good, o Senhor não precisava ter vindo no, aqui Jesus would not no need for him to para come. trazer uma mensagem nova. But he came and he gave us this new word. Uma mensagem que muda o A coração, message that changes the que heart, transforma o homem. that changes the inner man. Quero convidar você And I agora want to invite you now a que você pare um to instante, stop, que você analise to a analyze tua vida, your life, o teu your ministério, ministry, a tua vida como marido, como your life as esposa, a como husband, filho, como as a filha, wife, as a child, as a son, a a tua vida daughter, como cristão. your life as a Christian. E você responda, And you really não a answer this, mim, not to me. responda ao Espírito Santo. Respond and answer to the Holy Spirit. Se você está levando azeite contigo, Do you have oil with se you? a tua vida está lubrificada Are you? pelo Do you Espírito have the oil of the Santo Holy Spirit de in your life? Deus. Vamos orar. Let's pray. Pai que está no céu, santificado seja o teu nome. Father God, hallowed be thy name. Venha o teu reino Let your e seja kingdom come. feita a tua Let vontade, your will be done assim na terra como no céu. on earth as it is in heaven. Senhor, perdoa os nossos pecados Lord, forgive our e nos sins ajuda também, Senhor, a perdoar and help us to forgive aqueles que cometem pecados those who contra have nós. committed sins against Nos us. ajuda na nossa luta de cada dia. Help us in our Senhor. everyday fight. Abençoa a nossa casa, a Bless nossa our homes, vida. our lives, Ó Deus, com o pão do sustento, of Senhor the Deus, daily e bread, com o pão da and prosperidade also with the também. bread of prosperity. Senhor Deus, nós somos teu Lord povo. God, we are your Eu people. te peço mais uma vez, I ask you, Lord, perdoa os nossos forgive pecados. our sins, Ó Deus, que nós não jamais venhamos abrir mão that we may never give de up ter o azeite on santo em having nossa the vida. Holy Spirit in our Guarda-nos lives. do mal, Keep Senhor us Deus. away from Livra-nos evil. de todo o mal, Senhor. Deliver Vem us from estar evil, Lord. conosco, Stay Senhor, with us, porque Lord, nós precisamos de because Ti. we need you, Nos Lord, prepara a cada and dia prepare us para every o day encontro for contigo. this encounter with you. Eu te peço em I nome ask do you Senhor this in the Jesus. name of your Son, Jesus Christ. O amor de Deus, The love of a God, graça do Senhor Jesus the Cristo, grace of Jesus o Christ, poder, a comunhão e as consolações do Espírito the power and the Santo, consolation seja of the com Holy todo o Spirit, povo de Deus, be with the peoples o of povo do God, Senhor possa dizer and may amém. the whole church say amen. Deus abençoe a tua May vida God bless you, e até a semana que vem. and se until Deus quiser. next week.
Paz do Senhor, estamos aqui no SS Resgate Ebenezer, na sede da Beira. E está sendo servida a multimistura neste momento. Esse é o primeiro grupo de crianças que já chegou. Aqui nós temos algumas crianças menores que estão sentadinhas aqui. Outras estão aqui nas cadeiras. Não se vê que vem até com a mochila, ó. A pasta escolar está aqui, ó. Eles vão para a escola. Ah, outros já vieram, tá ali, ó. Vai chorar? E tá a chegar outro grupo também aqui, ó. Palmas para Jesus!